Olá, eu sou Mariana Xavier e no programa de hoje você vai ver. OAB sugere ao CNJ grupo de trabalho para buscar soluções ao retorno presencial das atividades da Justiça. A audiência pública na Câmara dos Deputados sobre o Estatuto das Vítimas conta com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. E mais, confira os principais destaques das seccionais pelo país. Tudo isso agora você confere no OAB Nacional. Sensível à demanda da sociedade de pleno acesso ao Poder Judiciário e ciente da importância do retorno das atividades presenciais da Justiça para a advocacia e também para a cidadania, a OAB resolveu agir de forma proativa a respeito do tema. No último mês, a Ordem encaminhou ofício ao Conselho Nacional de Justiça pedindo a formação de um grupo de trabalho para buscar soluções para a questão. Criamos um grupo de trabalho no Colégio de Presidentes para que nós pudéssemos trazer ao presidente Fux, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, uma grande angústia da advocacia brasileira, que é o fato de não poder acessar os fóruns e os tribunais em todos os estados. No entanto, a partir disso, houve uma reunião nossa com a presença de alguns presidentes de seccionais, representando ali junto comigo o Colégio de Presidentes, e levamos alternativas ao presidente Fux. Temos, é claro, que nos preocupar com os protocolos sanitários, temos que evitar a proliferação da contaminação da Covid-19, agora com essa nova variante, mas a advocacia precisa trabalhar. E sensibilizado com todos os argumentos que nós levamos, o presidente Fux reavaliou o cenário e agora já indica que no próximo dia 7 de março nós teremos o Supremo Tribunal Federal com as suas portas reabertas e que isso seja um reflexo em todos os tribunais de todos os estados brasileiros. É fundamental que a gente não perca a noção de que justiça é um serviço essencial a toda a população. Um fórum ficar fechado somente deve ocorrer em circunstâncias extremas, evidentemente, num caso de pandemia aguda. O que nós não podemos é ter toda a estrutura social retornando. Nós temos estádios lotados e não que eles devam ficar fechados, é porque a pandemia arrefeceu esse ponto. Nós temos shoppings abertos, lotados, e não que não possam continuar assim, porque a pandemia permitiu que fosse assim, e fóruns fechados. E essa é uma circunstância que incomodou a Ordem dos Advogados do Brasil, porque nós encontramos, às vezes, a Justiça do Trabalho aberta, numa mesma cidade, e o Fórum Estadual fechado. A Justiça do Trabalho fechada e a Justiça Federal aberta. Enfim, nós procuramos ao CNJ para que houvesse uma padronização, para que o CNJ determinasse critérios objetivos para que os fóruns fossem fechados, circunstância em que os fóruns fossem fechados, para que a gente não comprometesse justiça. Os serviços virtuais funcionam bem? Funcionam e nós não somos contra eles. A gente acha, inclusive, que devem permanecer as audiências virtuais sempre que as duas partes concordarem. O balcão virtual, um grande avanço, uma ideia que partiu da OAB. Só que nós temos que ter a consciência de que o Brasil é um país continental. Existem várias regiões com dificuldade de acesso à internet, com pessoas com dificuldade de acesso à tecnologia. E a justiça é feita de pessoas para pessoas. E os fóruns fechados, eles restringem, eles limitam o acesso dessas pessoas ao Poder Judiciário. Por isso que a gente precisa, urgentemente, claro, tudo dentro de um rigoroso protocolo sanitário, mas que os fóruns possam reabrir, que a gente possa garantir que a advocacia exerça seu mistério na sua totalidade. A OAB Nacional participou de audiência pública na Câmara dos Deputados sobre o projeto de lei 3890 de 2020, que cria o Estatuto das Vítimas. O texto visa defender os interesses de quem sofre danos físicos, emocionais ou econômicos ao ser vítimas de crimes, desastres naturais ou epidemias. A ordem integra os debates legislativos acerca deste tema.
quando você tem audiências corridas, audiências remarcadas, audiências em que você percebe que a vítima não consegue explanar ali na sua inteireza tudo o que está acontecendo, e mais do que isso, deputada, isso começa na oitiva lá na esfera policial. E aí vamos fazer um recorte aqui com relação às mulheres, porque quando você pega a questão da violência doméstica, e isso acontece no Brasil inteiro, e aqui eu preciso abrir uma exceção a Mato Grosso do Sul, que tem um atendimento diferenciado na Casa da Mulher Brasileira para as mulheres, um atendimento humanizado, é pior ainda. Muitas vezes as vítimas chegam amedrontadas, descalças, com os filhos, acompanhadas pela polícia militar e são atendidas num balcão, onde todo mundo está ouvindo o que está acontecendo. Então, assim, isso é horripilante, porque, veja, ela já foi agredida por um ente que está dentro da sua casa, né? E aí, eu posso até fazer uma comparação, porque quando você é vítima de crimes de roubo contra o patrimônio, muitas vezes furto, ou algum parente latrocínio, quer dizer, as vítimas estão destroçadas, elas não têm um lugar dentro das unidades policiais de acolhimento. Então, o problema já começa na hora da acolhida lá na esfera policial. Em algumas delegacias, a gente percebe que a vítima está junto com o autor muitas vezes. O autor, ele está algemado no corredor dali da sala do delegado, a vítima passa por ele e ali se ouve tudo que a vítima está falando. Então, quer dizer, a gente não tem esse atendimento humanizado que é necessário. E aí, essa é a primeira observação. Então, a primeira questão é a gente ter uma humanização desse processo total, iniciado lá no inquérito policial e que se estende durante o processo penal. Então, aí você tem que melhorar as estruturas estatais, né? Então, a segunda observação que a gente tem que fazer é que não adianta a gente criar uma norma, como, por exemplo, é o caso da Maria da Penha. A lei foi criada em 2006 e em alguns estados levou 7 anos para a lei ser implantada. Então, para você ter espaço, e ainda assim, em muitos lugares que eu ando, você não tem um lugar para a vítima estar apartada ali e ser ouvida com qualidade. Então, a lei é uma lei antiga, vamos dizer assim, e ainda assim as estruturas dos fóruns, do judiciário, das delegacias ainda não está adaptada para essa realidade. A vítima é o elo mais sensível, mais fraco e que por muitos anos, né, ao longo da história, é aquele que se dá menos importância, que o Estado tem dado menos importância, né? A persecução penal, ela visa exatamente uma ação contra algo que foi feito com uma vítima. E o Estado tem negligenciado, né, na defesa especificamente da vítima, né? Essa palavra revitimização é importantíssima porque isso de fato é o que acontece. Às vezes numa ida a um estabelecimento para fazer uma denúncia, ela já se torna uma nova vítima porque não há essa capacitação muitas vezes dos profissionais. Então é importantíssimo, inclusive o tema hoje, um dos temas hoje é a questão da capacitação. Então eu vejo com muito bons olhos essa ação, né, que está sendo feita aqui pela Câmara dos Deputados. Eu acho importantíssima. Mudando de assunto, Eduardo Shoa Ataíde agora é o novo coordenador nacional das Caixas de Assistência dos Advogados. O nome dele foi anunciado pelo presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti. Confira. O que nos moveu foi justamente a experiência que o Eduardo acumula. O CONCAD reúne todas as caixas de assistência do Brasil, que é o braço assistencial da Ordem. Eduardo teve papel de muito protagonismo naquele momento crítico da pandemia. Acumulou experiência ao longo de vários mandatos junto à Caixa de Assistência da OAB do Distrito Federal. Através de Eduardo Shoa Ataíde, nós implementaremos novos episódios em tudo aquilo que diz respeito ao assistencialismo da Ordem, em tudo que diz respeito àquilo que leva benefícios à advocacia brasileira. Portanto, está nomeado Eduardo, já há um corpo do CONCAD nomeado, escolhendo dentre inúmeros outros colegas que hoje presidem caixas de assistências, que certamente, junto com ele, emprestarão toda a experiência acumulada ao longo de uma jornada. Temos 2 vértices de trabalho muito importantes. Um maior cuidado com a saúde, e isso é uma demanda de toda a sociedade, não só da advocacia, mas também a questão do auxílio à retomada das atividades da advocacia. Muitos colegas vão precisar de um apoio maior agora da Ordem para voltar a rentabilizar e para voltar a exercer a advocacia em sua plenitude. Nós estamos preparando uma série de novidades. Já posso adiantar aqui que em breve
faremos uma campanha nacional de vacinação contra a antigripal e muitas outras novidades também serão sentidas a partir do trabalho da Coordenação Nacional da Caixa de Assistência. Eu sempre digo que as caixas de assistência representam aquilo de mais genuíno do sentimento de empatia. Elas nasceram justamente da ideia de que nenhum de nós, colegas, deve ser deixado para trás. E a advocacia brasileira tem uma grande vantagem de ter sistematizado os esforços assistenciais em um só órgão. A Caixa de Assistência é a mão que ajuda nossos colegas e familiares a terem uma vida melhor. A OAB Nacional participou do encontro de integração do Sistema de Justiça pela Política Socioeducativa, um evento realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. A mesa de diálogo contou com a presença da presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB Nacional, Silvia Souza. Acompanhe. Esse que é um tema de suma importância para nós, principalmente para mim, enquanto presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, principalmente porque nós estamos tratando de um tema que, direta ou indiretamente, afeta uma etapa da vida do ser humano quando ainda está em desenvolvimento, uma etapa que requer muito cuidado e atenção especial, que tem seus direitos fundamentais protegidos pela Constituição, protegido pela legislação internacional, né? A criança e o adolescente que não forem devidamente cuidados, assistidos por políticas públicas de Estado, políticas socioeconômicas, políticas que compreendam a estrutura do nosso país, que compreendam as desigualdades, as questões do racismo, as desigualdades estruturais, sociais, em todas as suas especificidades, as suas multiplicidades, compreendendo também a vulnerabilidade dos diversos grupos infantis que existem no Brasil e de adolescentes também, já que nós estamos falando de um país continental, essa criança, com certeza, acaba perdendo a oportunidade de se tornar um cidadão, uma cidadã na sua integralidade, na sua integridade absoluta. Por isso, essa mesa é de fundamental importância e eu parabenizo ao CNMP por essa iniciativa. O voto feminino completou no último mês 90 anos, um marco histórico para entender a evolução da democracia e da luta pelos direitos das mulheres no país. A conquista de 9 décadas atrás assegura o direito de mais de 77 milhões de brasileiras de escolherem os seus candidatos nas eleições. Outra data também a ser celebrada neste programa é o Dia Internacional das Mulheres, que evidencia a igualdade, a representatividade na OAB e o avanço de uma sociedade cada vez mais justa. Consideramos que nós tivemos um avanço muito positivo com a implementação da paridade nos quadros da ordem. A mulher advogada brasileira, ela tem relevância e protagonismo nas decisões a serem tomadas desde a menor subseção até o Pleno do Conselho Federal, que é o órgão máximo da advocacia brasileira. Então, para as mulheres, eu deixo aqui o registro do meu respeito, do meu reconhecimento e dizer que nós seguimos juntos e que precisamos das inteligências, da expertise e do caráter combativo da mulher advogada brasileira para que nós possamos suplantar todas as nossas pautas. O dia 8/3 é uma data que é extremamente importante para nós mulheres. É uma data que marca as nossas conquistas, mas também as nossas lutas. É uma data que mostra que saímos da invisibilidade, que nós podemos decidir e escolher o que nós queremos ser. É uma data que mostra o caminho do nosso empoderamento, de ocuparmos os espaços de poder, de ocuparmos a política. Mas para que isso seja feito com qualidade, é preciso que tenhamos respeito. Que respeitem as nossas características, a nossa competência, a nossa eficiência. É por isso que o nosso Conselho Federal, por meio da nossa Comissão Nacional da Mulher Advogada, lança nesta data a campanha Advocacia Sem Assédio. Algumas pesquisas têm mostrado o tanto que as nossas mulheres advogadas têm sofrido nos espaços de poder institucionais, profissionais, com assédio moral e sexual. Nós não aceitaremos mais isto. E é por isso que neste triênio, começamos no mês de março, esta campanha. Convidamos você a participar junto conosco. Lançaremos uma cartilha informativa e um canal de denúncias que já está no ar. Contamos com a participação de todos e todas nas trincheiras, para que possamos prosseguir e para que as mulheres possam ser respeitadas nos espaços de poder como elas merecem.
Quer ficar por dentro dos principais eventos da Ordem dos Advogados do Brasil e, com isso, compreender ainda mais cada assunto tratado na advocacia ou no judiciário? No quadro OAB Eventos, isso já é uma realidade. Acompanhe. O destaque de hoje é o debate transmitido no canal do YouTube da Escola Superior de Advocacia Nacional, cujo tema tratou da fruição antecipada do inventário. Acompanhe com a gente. E aí, vamos conversar, professora Fernanda, contextualizando o tema, não é? O que é a fruição antecipada no inventário, né? Qual é a natureza jurídica, né, desta providência e quais são os seus pressupostos. Esse tema é muito interessante mesmo, porque hoje, com a ideia do processo civil de resultados, praticamente as pessoas sobrevivem, a advocacia e as pessoas que precisam da justiça, de tutelas provisórias, de demandas, então, em que se pede para o juiz uma antecipação, pensando então nas tutelas de urgência, né? Vamos lembrar um pouquinho? Tutela, proteção jurisdicional. Então, a proteção jurisdicional que virá ao final do inventário, virá quando? Se a gente pudesse delimitar um recorte temporal de duração do processo. Quanto tempo vai demorar até que o inventário, com as suas missões, apurar, arrecadar e nomear bens da pessoa falecida, e todas essas atividades sendo praticadas em juízo perante o Poder Judiciário com o seu assoberbado volume de demandas, quanto tempo vai demorar para que cada quinhão vá para cada um dos herdeiros que faz jus a esse recebimento? A verdade é que a gente não sabe dizer. Dependendo do estado, dependendo da localidade, né, da comarca, você tem inventários que passam 5, 10, 15 anos. Então, a ideia do Código de Processo Civil foi justamente otimizar. E aí ele trouxe essa regra que o professor Rony bem indicou aqui, né, que está no artigo 647, parágrafo único do Código de Processo Civil, para justamente dar uma chance de adiantamento, alguns chamam também de partilha parcial, ou fruição antecipada no inventário, que foi o nome que eu indiquei aqui. Então, é sobre essa regra que a gente vai falar hoje. Eu, inclusive, trouxe um artigo para mostrar, porque quando a gente tem uma regra nova, né, Rony, a gente sempre tem uma grande expectativa de que ela vá mudar o jogo. Opa, agora nós temos aqui uma regra nova. E a advocacia, assim como a defensoria, são as instituições que vão otimizar a aplicação das regras. Por isso é muito importante nós da advocacia estarmos antenados. Tem gente que ainda implica quando fala em novo CPC. Eu ainda não implico não, porque veja, ele tem o quê? 5, 6 aninhos de idade e a aplicação de novas regras sempre vai ser difícil diante da cultura anterior. O juiz não está acostumado a dar tutela antecipada desse tipo no inventário. Será que ele vai tranquilamente deferir? Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, voltamos com mais notícias aqui no OAB Nacional. Voltamos, obrigada pela sua companhia. Aqui você fica por dentro de todas as informações da advocacia e do judiciário brasileiro. Neste bloco você vai acompanhar as principais notícias das seccionais e subseções da OAB pelo país. Veja só. A OAB de Tocantins realizou um ato de desagravo em defesa de um advogado que teve mãos e pés algemados no exercício de sua atividade profissional. Para representantes da ordem, a ação policial fere intensamente as prerrogativas da advocacia. Acompanhe. A Ordem dos Advogados do Brasil, sob perspectiva alguma, sob motivação alguma, aceita qualquer tipo de restrição a direito constitucional, seja sob a justificativa de pandemia ou qualquer outra justificativa. Enjaular, algemar advogado ou qualquer outro cidadão de pernas e braços é inconcebível num país civilizado. O advogado não é animal para ser algemado. O cidadão palmense não é bicho para ser algemado de braços e pernas.
que a ordem não aceita relativização de direitos fundamentais em Palmas e no estado do Tocantins. É muito importante que a sociedade saiba que existe um corpo de defesa do advogado enquanto ele está no exercício de sua atividade. E nós precisamos que a sociedade, representantes também da Polícia Judiciária, da Polícia Militar, do Estado, do Poder Judiciário, respeitando o cara, porque ele não faz em nome próprio, mas ele faz em nome do cidadão que está sendo acusado ou dos seus clientes. Um advogado algemado, um advogado com amarras, e nossa luta foi em razão disso. E ali havia um atentado não contra a figura do Dr. Lucas Custódio, mas contra toda a advocacia. Eu me sinto bastante acolhido e feliz porque eu tenho mais certeza da profissão que eu escolhi e eu tenho convicção de que isso não vai voltar, o que aconteceu comigo não vai voltar a acontecer com outros colegas, que no fundo é o nosso objetivo, é que nós sejamos respeitados sempre. E a OAB de Sergipe realizou o primeiro webinar com um dos temas mais debatidos na atualidade, as perspectivas para a advocacia previdenciária em 2022. Ao todo, foram 5 painéis sobre os avanços e inovação no direito previdenciário na prática. O evento virtual foi gratuito. A missão que foi nos dada, que foi nos passada por o Senhor, de que a advocacia se sentisse em casa, de que a advocacia fosse preparada, de que a advocacia não ficasse órfã, não fosse esquecida dos debates que se envolvem pelo mundo jurídico. E pensando nisso, é que a Escola Superior, o braço de extensão, o braço de formação de toda a advocacia do Sergipe, não se hesitará para sempre promover para toda a classe dos advogados e advogadas de Sergipe a sua constante atualização. Esse apenas é o nosso primeiro evento. Poucos mais de 20 dias que assumimos a gestão, assumimos a direção, já estamos com um evento de alcance mundial. Às vezes o cliente chega ali no seu escritório e você acaba analisando a situação dele e quando você está antenado, você não está com uma visão limitada de um certo ponto, você acaba identificando várias outras possibilidades para aquele seu cliente. Então isso é essencial. A gente, claro, tem que se especializar no direito previdenciário, mas a gente não pode ter uma visão só naquele ponto, a gente tem que ter uma visão ampliada do direito. E esse tema trata justamente sobre isso, essa matéria interdisciplinar. O que seria isso? Quais são os pontos de contato do direito previdenciário com outros ramos do direito? E aí eu trago também, já nessa fase final da palestra, a importância do planejamento previdenciário. Hoje a gente vai verificar qual a importância, a gente não vai falar propriamente do planejamento previdenciário, mas qual a importância. Por quê? Porque, de uma certa forma, acho que um dos pontos de principal importância no serviço do planejamento previdenciário é como você vai conseguir ofertar isso para o seu cliente, né? É como você vai conseguir ofertar esse serviço que, percebam, é um serviço extremamente importante. Pode fazer uma diferença significativa na vida daquele seu cliente. Mas como você vai ofertar isso? Então, é um serviço que a gente muitas vezes está ofertando antes até de fazer o requerimento do benefício previdenciário daquele cliente. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro de todas as informações da advocacia e do judiciário, além de entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!